Bom dia, gente. Hoje, um domingão bem bonito aqui em Salvador, dia especial em que estamos a comemorar o Dia das Mães e também um dia que é marco da luta pela liberdade. Hoje eu vim aqui para a gente fazer um sobrevoo no primeiro arquivo do caderno virtual da nossa amiga Cíntia, que esta semana enviou o primeiro documento para que eu pudesse dar uma olhada, e aí nós fizemos algumas alterações e deixamos o primeiro documento dela, que vai servir de base para que ela formule o segundo, o terceiro e assim por diante. Um documento que está com a cara do caderno virtual, que tem por essência, sabemos, o ato de fazer algo, fazer alguma coisa. A essência do caderno é que ele se configure enquanto uma mídia capaz de levar professores e estudantes a dialogarem com este recurso didático, o que é mais difícil com outros tipos de recursos didáticos, como o caderno de papel e até mesmo arquivos digitais, em que você pode fichar, em que você pode fazer algumas coisas, mas não amplamente ser o co-criador. Veja, aqui o cabeçalho da Cíntia está semi-pronto. Aqui a parte do podcast, ela está faltando produzir o arquivo de áudio, depois linkar. E aqui, ó, já definimos basicamente um modelo para o encadeamento dos tópicos de cada aula, né? Com um modelo para números, com um modelo para letras e assim por diante. Nesta aula ela traz o assunto as variações linguísticas, e veja que na primeira atividade, embora haja um texto relativamente grande, ela inicia dizendo assim: realce com negrito ou marcador as informações do texto abaixo que mais chamarem a sua atenção. Então, logo na primeira atividade aqui, há algo a ser feito, algo que possibilita a ação, uma interação já presente do estudante com o material didático que chega até ele, para em seguida ela trazer aqui um espaço de síntese de todos os grifos que a pessoa fez no texto para criar um parágrafo. Então, novamente, uma nova ação, uma nova possibilidade de interação entre os estudantes e o material didático. E aí ela vem seguindo aqui e trazendo os conteúdos, e novamente aqui a gente pode encontrar alguns espaços de digitação. Então aqui, por exemplo, no 2.1, nas variações geográficas ou diatópicas, o professor, no caso a professora, vai explicar, e neste momento as estudantes estarão digitando aqui os elementos da explicação que acharam mais importantes. Então, novamente aqui, ação, ou seja, interação de cocriação entre o material didático e os estudantes. Outra coisa que a gente vai poder destacar disto aqui, vamos falar disto aqui mesmo, ó, é um elemento que é muito significativo e precisa estar presente em todos os cadernos, que é um espaço de digite aqui, seja para fazer comentários, seja para fazer sínteses e etc. E aí, o que a Cíntia escolheu aqui? Uma imagenzinha representando uma mão e um lápis
a frase digite aqui, e isso como uma espécie de modelo que vai acompanhar os outros documentos para que se confirme enquanto um padrão, não é? E dê a identidade que o caderno precisa. Aqui uma atividade muito interessante. Essas coisas que são interessantes de ter a sacada de, a partir de uma imagem, a partir de um texto, e criando essas coisas de ação, de fazer. Há aqui uma tirinha, outra tirinha que fala sobre as variações históricas, e aqui uma atividade em que, de maneira semelhante a essa tirinha com 3 colunas, o estudante, a estudante vai poder criar o seu exemplo de tirinha. Obviamente não vai poder fazer uma representação através de imagem, mas através das palavras, porque o que importa aqui são as variações linguísticas. Então ela inseriu aqui um elemento muito interessante. Seguindo em frente aqui, mais ação, mais possibilidade de agir, sempre isso, sempre agir. E aqui mais ação diante da explicação que o professor, que a professora vai oportunizando durante a aula, durante o encontro. Aqui um vídeo para ser assistido e depois comentado aqui nessa caixa de comentário. E existe aqui uma outra atividade muito interessante, mas muito interessante, que é a possibilidade de fato, o estudante ser coautor de um texto. Existe aqui um texto e o que se está pedindo aqui é o seguinte: a ideia é que em cada final de parágrafo você continue a explicação com as suas próprias palavras, inserido no mínimo uma frase. Então, há uma frase que explica o elemento de outras classificações, variantes, e há aqui o chamamento para a continuidade desse texto. Então, aqui e aqui também. Uma outra coisa que é muito interessante é isso aqui. Agora nós vamos dialogar com o autor no meio do texto, em qualquer parte, seja aqui, seja aqui, seja aqui, em qualquer canto. Se você acha que tem algo a dizer, escreva com a letra em negrito e assim faça deste texto uma espécie de conversa com Marcos Bagno. Então, veja que novamente é um chamamento à cocriação. Dessa forma, esse texto aqui, formal, se torna uma espécie de conversa. Se você insere em qualquer canto dele uma observação, até mesmo numa linguagem de fala coloquial. São formas de ir criando o caderno, e a lógica do caderno é muito esta. E no final aqui, ela insere como última atividade isso aqui: qual é a importância real de aprender sobre as variações linguísticas? E aqui o texto, e de forma muito interessante aqui, uma atividade em grupo discutam sobre qual a importância real de aprender variações linguísticas, pesquisem na internet um site que enriqueça a discussão e formulem o parágrafo. Então aqui se digita os integrantes do grupo, aqui se digita o parágrafo formulado, o endereço do site, e aqui finaliza a aula com o rodapé. Logo no início, quando a Cíntia enviou esse arquivo para mim com todo esse conteúdo, esse arquivo tinha um número de páginas que eram 10. Veja que ao se colocar um tamanho maior, ao se dar mais espaços, visto que o caderno virtual nasce para ser um apartamento amplo, ao invés de ser um kitnet apertado, como geralmente se tem o uso do processador de texto assim.
ele se transformou num documento com 21 páginas, porque é para ser isto mesmo, é para ser algo muito amplo, em que as pessoas vão ter os espaços para poder se sentirem convidadas e se acharem rapidamente. Veja, com letras miúdas é muito difícil às vezes você reconhecer rapidamente aquele elemento. Quando você tem letras grandes, você consegue reconhecer de maneira mais rápida. É isso, gente. Eu tive o objetivo de mostrar que este acerto bacana entre o conteúdo da Cíntia, as modificações que fizemos e a construção do primeiro caderno da Cíntia. E acho que está bem com cara de caderno e talvez inspire a vocês a continuidade dos trabalhos que está sendo realizado, para que a gente possa seguir em frente. Beleza, gente? Durante os próximos dias eu vou estar continuando com os vídeos, mostrando tanto as questões do fazer. Eu estou devendo aí a Lívia como é que faz um joguinho que tem lá na aula de psicologia com as setas. Eu estou devendo ao Salvador o vídeo de como inserir vídeos e assim por diante. Tem muita coisa para fazer. Desejo aí que o projeto do artigo também esteja saindo do papel. A Auricélia já enviou para mim o que ela tinha feito. Nós fizemos alguns ajustes e aí ficou muito bacana também o objeto, os objetivos, a metodologia e assim por diante. É isso aí. Um feliz Dia das Mães e até a próxima.